Perguntas, pessoal? Pessoal online também, se vocês quiserem, podem me mandar as perguntas aqui no chat que a gente passa para o Mário. Na verdade, não é uma pergunta, mas uma reflexão em um dos seus projetos. Você mencionou em elencar, né, as coleções premiadas, aquelas que tinham, se eu peguei bem, né, aquelas que abrigavam as séries Picos, né, que eram as mais importantes da descoberta das espécies. A minha reflexão, né, nesse ponto é assim, toda coleção é importante. Sim. Como você vê a divulgação desse resultado? Porque você vai elencar as premiadas, Não, eu acho que... Ao mesmo tempo, as não premiadas não têm taxonomistas, não têm recursos, mas elas não deixam de ser importantes para todo esse seu projeto de conservação, né, de salvaguardar a biodiversidade. E só uma reflexão de como eu acho que transmitir essa informação. A forma como a mensagem tem que ser escrita é importante. Né? Então, a forma de você comunicar, eu não vou fazer uma lista das coleções menos importantes. A ideia é mostrar coleções com potencial para abrigar espécies desconhecidas. Né? Então, do mesmo jeito que tinha aquele mapa de áreas prioritárias para futuras descobertas, se eu olhasse o inverso dele, a gente poderia aparecer com áreas que não são prioritárias para descobertas. Então, a ideia é tentar evitar essa narrativa, na verdade, né? de indicar as coleções que não são, ou pelo menos não são projetadas de possuírem esse material com alto tempo de gaveta. Eu acho que a intenção é orientar onde os investimentos podem ser melhor aplicados, né? Mas não desmerecer nenhuma coleção. Né? Eu entendo que todas são importantes. A manutenção delas, eu espero, né, que todas tenham critérios de segurança, de infraestrutura adequados, né? Mas a intenção é, pelo menos, abrir os olhos para que certos espécimes sejam observados naquela coleção. Às vezes, a coleção tem um monte de espécimes novo sentado na gaveta e ninguém sabe. O que é uma alternativa? Você vai revirar a coleção inteira, analisar um por um, para tentar ter uma situação, para tentar entender melhor ela? Às vezes, isso é impraticável, isso não é execuível. Né? Então, a ideia é usar a informação, usar os padrões ali, os modelos, para dar uma luz. Né? Então, tentar reduzir esse esforço, se for manual, um por um, vai ser inexecuível. Né? Mas, talvez, ter a indicação dos modelos seja algo palpável. Fala, Raul. Claro. Super legal o projeto. Bem-vindo para o Encanto. E na linha disso que a Thaís falou, outro jeito de pensar na história também é que coleções são pérolas valiosas que não podem queimar. Né? A gente está vendo coleções queimando no país, anunciando não. Então, não sei se teria algum modo também de quantificar qual o risco de coleções por aí tem de subir do mapa por problemas estruturais e ver se tem uma correlação entre essas coisas. É interessante, né? E contactar os curadores ali. Eu acho que aquele item é o último item. Dos 5 anos do JP, aquele é o último produto. A gente vai perder quanto, então? Ele é o último produto porque é o que mais vai exigir esforço de coleta de dados e de parceria com curadores para tentar expandir, para ir além de GPIF e de SPCC. Então, tem outras coleções que estão digitalizadas, mas que não são disponíveis online. Então, a intenção é tentar trazer esses curadores como parceiros. E, junto com isso, a gente pode ter informações sobre condições de infraestrutura da coleção, as chances de segurança delas. Eu acho que é algo interessante de investigar. Mas eu confesso, essa parte, ela vem mais adiante. Os resultados vão demorar para chegar. Eles não são... Os mais imediatos é o banco de dados e aquela primeira ideia sobre as espécies desconhecidas e suas principais ameaças. Acho que é o que chega primeiro. Né? Que depende mais de mim, vamos dizer assim. Os que dependem de uma equipe, da entrada dos estudantes de iniciação, de pós-graduação, né? Eles vão acontecendo na medida que essas dissertações, TCCs ou teses forem sendo construídas.
Legal, hein? E mais uma coisa que eu fiquei pensando é, talvez algo interessante seria entender o descompasso da localização da coleção com essas áreas que tem muita coisa para ser mostrada. Provavelmente tem um descompasso espacial gigante de áreas que precisam de muita amostragem onde as coleções estão. É claro que a gente pode mover coisas para lá e para cá, mas mover coisas para lá e para cá sempre adiciona um tempo para o tempo de gaveta e fixam gente com experiência em locais que não são os melhores para descobrir as coisas. Então, talvez, já que você está mergulhando nesse mundo de analogia com comunidades, talvez um distance decay desses padrões fosse algo interessante também de mergulhar. Mas só ideias surgiram durante a... Tem aspectos também. O nível de conhecimento, a possibilidade botânica mora. A coleção, no caso. Então, isso eu já vi falando de Wallace Sherlock Holmes. Tem, na verdade, isso para Se aplica para localização de coleções, déficit lineano, wallaciano, tem também com esforço de pesquisa. Entendeu? Eles pegam, por exemplo, você usa, aqui é cienciometria, você vai pegar o nome da espécie, busca numa base tipo EasyWeb e ver quantos papers existem com aquela espécie. Aí você tenta ver quantas coleções científicas existem próximas aos locais em que aquela espécie ocorre. Aí você vê que espécies que estão próximos a centros de pesquisa são muito mais bem pesquisadas do que espécies que estão distantes. Tem? E essa questão da localização das coleções, ela já é um indicativo de outros déficits também de conhecimento. Mas é interessante de incorporar. Legal, obrigado, boa sorte. Obrigado, Paulo. Mari, obrigada, adorei sua palestra. Ainda mais que você toca uma coisa que eu tenho bastante interesse pelo lado das plantas, né? Então, vou ficar um pouco de certeza com relação a sua experiência, e a gente tem uma colaboradora que faz trabalho muito parecido com você nas plantas do teste, que estão conversar. Mas a gente tem feito uma parte do que você faz, que é essa parte de olhar as descrições, né, a data de descrição e como que os padrões de diversidade no tempo, né? E uma coisa que eu achei super interessante é que você integrou a parte funcional para prever histórico de descoberta e mudanças aqui nos nossos, né? Eu queria te perguntar como você acha que esses dados existem de atributos funcionais para bichos, né, para vários grupos, porque eu vi que vocês fizeram isso pelo piloto, de mestrado, né, com os répteis, vocês conseguiram. Como que são esses dados para os outros grupos de animais? Você acha que onde vai ser o gargalo? Vai ser nos atributos ou no tempo para compilar as descrições? Não, eu acho que o gargalo é o tempo para extrair as informações das descrições. Aqueles atributos, pelo menos aqueles que eu mostrei, tamanho de corpo, massa, período de atividade, microhábitat, macrohábitat, com um certo esforço, você consegue extrair, eles estão espalhados em diferentes bancos de dados, mas você consegue acumular eles. A gente já está com algo bem encaminhado nesse sentido já, está bem pronto. Já tem até quase como se fosse um draft já do manuscrito, uma primeira versão, né? Mas o problema é com as compilações das descrições, que isso requer um esforço manual mais pesado. Você tem que pegar, você não vai conseguir automatizar, você pode até criar um código que vai ler o PDF para você e tentar identificar onde está o monte de descrição, o que está escrito depois da palavra lótico, sabe, umas coisas assim, mas é muito subjetivo ainda. Eu não confiaria em uma programação desse nível. Né? Eu acho que eu ficaria mais satisfeito com uma revisão manual, a pegar PDF por PDF, olhar e você extrair essas informações. Uma família de plantas. Entendeu? Tinha uma pós-doc dedicada 6 meses, sempre integral, para fazer uma família. Então, para 200 espécies. Ali, no trabalho que foi feito de répteis, o Johnny, que foi o aluno de mestrado, que liderou a compilação, né? Mas ele gastou quase que um ano inteiro do mestrado dele, foi dedicado a gente já tinha, né? Então, eu já tinha um banco de dados dos PDFs todos, teve outros parceiros que cederam também PDFs, então a gente tinha que todos os PDFs dos répteis descritos nos últimos 25 anos. E você, olha, são quantas espécies? 2.500. Então você tem quanto tempo para fazer isso? Vamos colocar um ano. Aí você dividiu, entendeu? Ele falou assim, olha, então você precisa fazer tantas espécies por mês
tantas espécies por semana, uma média de tantas por dia. Então, ele tinha um banco de PDFs com ele, disse, olha, você tem que sentar na cadeira tantos por dia. Se você falhar um dia, depois você compensa em outro, você acelera e vai controlando aí essa dinâmica. Né? Mas para aquele projeto, a intenção das iniciações científicas e do doutorando associado é para ter uma compilação multitasking, com várias pessoas envolvidas. Né? A gente padroniza a forma como as coisas serão feitas e divide o esforço. Né? Divide o esforço e os louros que vão aparecer depois daquilo. Mas eu acho que a fase mais onerosa de tempo é essa de revisar as descrições de espécies. Né? E assim, a gente só está olhando nos últimos 30 anos. Não vai olhar as coisas ultra antigas também. Né? Mas mesmo assim, nos últimos 30 anos, vão ser 5, 6 mil espécies para olhar. Falando aqui de tetrápodes. Considerando que répteis já foi feito. Então, uns 3 mil de anfíbios, mais umas 2 mil e poucas de mamíferos e aves somados. Tem algumas aqui A Marcela Forte parabenizou pela apresentação. Ela gostaria de saber se você diria que é importante priorizar esses estudos de descobertas das novas espécies se equiparam ao esforço de conservação tão estimulados atualmente, no sentido de incentivo de pesquisa e as práticas conservacionistas. Não, repete para mim, por favor. Eu gostaria de saber se você diria que é importante de priorizar esses estudos de descoberta de novas espécies se equiparam ao esforço de conservação tão estimulados atualmente. Eles são complementares. Né? Então, você tem o conhecimento acumulado até o momento. Né? A gente não está tentando criar algo só com base no conhecimento desconhecido ali. Né? Na verdade, é trazer essa parte para dentro do conhecimento acumulado, né? E aí tentar indicar locais que hoje são muito mais importantes do que a gente sabe. Então, tem locais hoje que eles têm uma importância maior do que aquela que está no papel. Que todas essas espécies desconhecidas não entram em análises de lista vermelha, não entram em nenhum exercício de planejamento de conservação. Né? Então, elas ficam no anonimato. Então, a intenção é trazer uma quantificação desse anonimato, né? Para melhorar as métricas que a gente obtém, as estratégias que a gente tem hoje. Fazer com que elas sejam estáveis temporalmente. Né? Que a estratégia que você cria hoje não fica defasada daqui 20, 30 anos, porque descreveram mais 3 mil espécies, 4 mil espécies. Você entendeu, Marcela? Depois ela vai mandar aqui. Tem mais uma do Matheus Morotti. Ele pergunta se você pensa de alguma forma explorar quais atributos das espécies tetrápodes são os mais desconhecidos e onde esses déficits estão. Isso está dentro daquele data paper que está previsto. Ele tem essa questão dos... Na verdade, o trabalho vai envolver, analisar padrões de concorrência de falta de dados. Então, onde os dados faltam simultaneamente, aonde que a gente observa maior carência de informação desses padrões de concorrência, tanto de dados dos atributos fenotípicos, mostrei, mas também como de dados filogenéticos, né, daquelas quais locais do planeta, o déficit que eles chamam de darwiniano, né? Então, quais locais ou clados têm espécies com menos material genético conhecido. Então, tem um trabalho vindo a ser desenvolvido nessa área. A gente está só descrevendo os padrões dentro daquele trabalho do dataset. Né? A gente não busca ainda os determinantes desses padrões. Eu acho que senão fica grande demais com uma coisa só, mas tem espaço para desenvolver. Coisas paralelas, por exemplo, como o que explica essas faltas de conhecimento sobre os atributos, sobre a filogenia das espécies. São essas duas. E numa perspectiva mais metodológica, você poderia explicar de novo, por favor, aquela métrica que, olhando para uma dada comunidade, essa foi super clara, mas o problema é de processamento interno. Numa dada comunidade, você consegue estimar a probabilidade de existirem espécies não descritas, certo? Primeiro, a gente usa uma análise a nível de espécie, com esses atributos, são uma dezena, 15 atributos mais ou menos que a gente usou, eu acho, no trabalho, que vão ser atributos desde questões de acessibilidade da espécie, né, com próximos à cidade. No trabalho, a gente olhou, por exemplo, qual era a densidade populacional humana dentro da distribuição da espécie, no ano que ela foi descrita, entendeu? Então, a gente tinha atributos que eram obtidos temporalmente corrigidos, né?
Então, tem atributos que não mudam com o tempo. Qual que é o tamanho da espécie? Só. A gente avaliou que ela cresceu ou diminuiu de 1758 para cá. Né? Mas tem outros atributos, como acessibilidade, influência de fatores socioeconômicos, eles foram codificados com base no ano que a espécie foi descrita. A gente tinha essas medidas de esforço taxonômico também. A quantidade de taxonomistas que existia na época que a espécie foi descrita. Então, quantos taxonomistas estavam trabalhando com aquele clado, ou em determinado bioma naquela época. Né? Então, com esses atributos a nível de espécie, a gente utiliza esses modelos de tempo com evento. Né? Que o pessoal, às vezes, da botânica conhece aí como análise de sobrevivência, tempo de germinação de sementes. Né? Tem a área de economia, o pessoal calcula tempo para conseguir um emprego. É o mesmo modelo. Esse modelo te dá uma curva de descobrimento. Você tem uma probabilidade que muda ao longo do tempo. Se você não achou a espécie hoje, amanhã, considerando que a gente não está falando de extinção, a sua chance de encontrar a espécie é igual ou maior que hoje. Então, as chances de encontrar algo se acumulam ao longo do tempo. Tá? Por isso que a curva tem aquele formato sigmoide, vai crescendo, o gráfico. Né? E isso, como a gente tem várias características ali, que tem autocorrelação espacial ou sinal filogenético, né? Você tem padrões emergentes. Podem aparecer quando você olha uma amostra mais diversificada, maior. Tá? Então, esses padrões macroecológicos. Você espera que o sinal seja maior que o ruído. Né? Então, em uma região, aquele exemplo que eu dei, você pega as espécies daquela região. Aí você olha a probabilidade de descoberta de todas as espécies que você conseguiu detectar naquela região. Aí, por exemplo, aquele mapa ele tem uma escala espacial de 220 quilômetros por 220 pixels. E essa foi a menor escala que a gente chegou para a gente não inflar demais também o número de espécies desconhecidas em termos espaciais. Porque a gente tinha que garantir que a espécie desse pixel não é a mesma do seu vizinho. Né? Quanto maior a escala espacial, melhor é o resultado, por exemplo. Mas então, a gente chega na comunidade e se você tem a probabilidade média de descoberta das espécies daquele local, né? Isso que é lido como proporção de espécies conhecidas. 0,8 em média. É 80% de espécies conhecidas. É outra forma de ler a estimativa. Né? Aí vem a regra de 3, do 80%, quanto que é a riqueza que tem lá, 100%, quanto que é. Aí faz a diferença, o total aí, né, esse 100%, ele é espécies conhecidas, mais as desconhecidas estimadas. Maravilha, obrigado. E meu ponto é justamente sobre usar a média. Quando você usa a média dessas probabilidades, você não está sendo extremamente conservadora? A gente usou média geométrica ali. Né? A gente testou mediana, testou média aritmética, né? E a ideia foi focar no padrão central. Né? Teorema central do limite, aí, baseado em outros padrões emergentes que utilizam a média, mas tem desvios, né? Tem uma heterogeneidade dentro das comunidades. Mas aí, a intenção ali é que aquele pixel que emerge ali, como um alto potencial de descoberta, o que ele tem? Ele tem outras espécies, ele tem espécies com características que dificultam o descobrimento. Né? Então, é um pixel recheado de espécies que são difíceis de serem encontradas, independente de qual seja o motivo, ou porque não tem taxonomista, ou porque o bicho é muito difícil de achar, né? Mas a intenção ali, então, é mostrar esses pixels, né? Que são como as espécies compartilharam ali toda uma história, elas compartilharam a história evolutiva de viver naquela mesma região, e compartilharam também, até certo ponto, uma história de exploração científica. Né? Aquela região foi explorada pelos mesmos naturalistas. Né? Então, a gente espera que esse sinal ele emerja desse padrão. Teve uma exploração científica compartilhada, e teve até uma evolução compartilhada naquelas espécies, em termos de características ambientais, né? Quando a gente fala dos traits que tinham sinal filogenético, né? De tolerância ambiental, tamanho de corpo, coisas assim, né? E dos atributos que tinham aspectos mais socioeconômicos ou de acessibilidade. Eram limitações em comum também para aquelas espécies. Mas eu não nego que existe uma heterogeneidade. Né? Não, faz total sentido. Estou convencido de que a média é uma boa. Obrigado. A intenção é o sinal, né? Ali, o grupo de espécies que ele vive, várias delas possuem características que as tornam difíceis de serem descobertas. Você consegue quantificar isso e trazer uma métrica, que é mais digerível. Exato.
suposição que as demais espécies que estão ali eu vou compartilhar as características. Isso é. Torná-las. Uhum. Exatamente. Obrigado. Mais uma daqui do Gibran Anderson. Ele ficou na dúvida se existe algum algoritmo para controle de qualidade para montagem de datasets automatizados utilizando Python ou R. Não, tem artigos que trabalham com, vamos dizer assim, passo a passo, né? Eles implementam estratégias de curadoria. O que você vê primeiro, o que você vê em segundo, né? Mas um algoritmo sozinho, que você joga um banco de dados e ele te solta a resposta, não. Tem iniciativas tentando trazer coisas nesse sentido, né? Mas eu acho complexo, né? Acho que a curadoria ela sempre vai exigir um pouco de esforço manual ali, de você entender o que você está querendo curar do seu banco de dados, né? Então, planejar bem como que ele vai ser organizado e limpado, né, das inconsistências, né? Mas tem scripts, né? Tem programas de R, né, que ajudam nisso, e no Python também, né? Eu trabalho mais com R do que com Python, né? No R eu até sei alguns pacotes que ajudam a fazer curadoria. Teve alguns lançados recentemente, o Coordinate Cleaner, tem outro que me fugiu o nome, foi lançado até pelo pessoal da UFG, lá de Goiás. Mas tem pacotes que ajudam, né? Mas ainda precisa de uma decisão por trás. Mais algumas perguntas aqui, gente? Online também não tivemos. Então, agradecer novamente ao Mário, pela presença de vocês também. Então, nos vemos no próximo Biofórum.